Pronto. Agora voltou. E aí eu vou só falar um pouquinho como vai ser hoje, para vocês terem uma ideia, né, da nossa programação. Vou falar um pouquinho de quem eu sou, até quem me conhece, muitas vezes não sabem outras vertentes, nós somos muitas em uma só. E aí eu vou me apresentar um pouco, e aí vamos falar sobre o que é a ginecologia natural, que eu sei que também muitas não sabem que eu falo bastante sobre isso, mas enfim. E vamos falar sobre autocuidado e relacionar autocuidado com a ginecologia natural, trazer algumas práticas. E no final, quando eu terminar a apresentação, aí vamos abrir essa roda, eu quero ouvir vocês. Mas durante a apresentação, vocês podem também, certo? Tirar dúvidas, interromper, falar. Eu quero ouvir também. Hoje é o dia para a gente compartilhar. E então vamos lá. Esse é o momento que eu vou ficar sem ver vocês. Pronto. Quem é essa, né? E aí eu trouxe essa foto que eu gosto bastante, porque eu tô com um sorriso assim, sorriso, que é o sincero, largo assim, com os olhinhos bem miudinhos e essa é uma versão de mim que me lembra a minha criança e que me traz muita felicidade. Eu sou Daniele, mas podem me chamar de Dani. E aí é difícil se definir, né, diante das pessoas, porque nós somos muitos em vários lugares, mas eu posso dizer que eu sou pisciana, eu gosto de começar falando sobre isso, porque isso me define muito. O meu signo, ele me guia. Eu descobri com a Amanda, que está aqui, que é a astróloga que está me acompanhando, que peixe rege os pés. E eu sinto que é isso, que ele rege meu caminhar nessa vida. Esse signo, junto com a intuição e com tudo que ele traz, ele tem me impulsionado. É por isso que eu estou aqui hoje fazendo isso, realizando um sonho, que era compartilhar, sabe? Essas coisas com outras mulheres, com outras pessoas. E aí, além de pisciana, que define muito sobre mim, então tenho essa questão espiritualista também, tenho uma conexão com a espiritualidade, apesar de não seguir nenhuma religião. Sou pernambucana, sou uma mulher feminista e sou médica também. Dentro disso tudo, me tornei médica. E médica de família e comunidade. E nessa jornada da medicina também acabei encontrando a ginecologia natural, porque, enfim, vou chegar lá, vou falar em breve. Vamos em frente, né? Eu faço, né? Além dessas coisas todas que eu sou, que eu falei um pouco, né? E falei que sou médica de família, e aí eu queria trazer um momento para isso, porque eu sei que muitas pessoas não entendem o que é ser médica de família, inclusive na minha família, então é uma ótima oportunidade para esclarecer. Enfim, é uma especialidade médica e que é voltada para o cuidado das pessoas de forma geral, diferente de outras especialidades que se voltam para uma faixa etária específica, como a pediatria, por exemplo, ou para uma determinada parte do corpo, como a cardiologia, a pneumologia. A medicina de família e comunidade cuida de todo mundo, de toda a gente, de todas as idades, de todos os gêneros, do início da vida até o fim. E até depois do fim a gente ainda acompanha as famílias que ficam, né, com o luto. Então, nós somos isso. Essa complexidade que acompanha as famílias, as pessoas. E por que a comunidade? Porque a gente está bem inserido também nesse contexto de comunidade. E a comunidade não é só a comunidade do território, né? Aqui também é uma comunidade, né? A gente pode construir uma comunidade em outros lugares também. E, além disso, eu sou também terapeuta de ginecologia natural, né? E aí, a ginecologia natural, ela entrou na minha vida porque, a partir de um interesse pessoal, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, e aí, durante muito tempo, eu não entendia sobre essa condição, assim. Do ponto de vista médico, só me ensinaram que era para tomar pílula
e que tudo ia resolver, mas que não resolveu, e não resolve. E aí, a ginecologia natural apareceu na minha vida e eu, deixa eu entender o que é isso. Comecei a fazer alguns cursos, comecei a estar com algumas mulheres que trabalhavam com isso, e resolvi me aprofundar. Então, foi a partir de mim, desse interesse pessoal, eu fiz uma pós-graduação, e eu disse, eu quero levar isso também para outras mulheres, para os meus atendimentos. E aí eu me tornei terapeuta também, olhando, unindo vários saberes, né, que a ginecologia natural traz, né, além desse olhar biomédico que eu tenho, que veio da faculdade de medicina, eu tenho esses outros olhares, esses outros saberes que eu venho agregando. E aí, além disso, tem o podcast que eu falei inicialmente, que foi uma forma que eu encontrei de compartilhar com outras pessoas um pouco do que eu sentia, de dividir, e é um presente, assim, a cada gravação eu me sinto nutrida, sabe? Como se, ai, finalmente eu tô fazendo uma coisa que eu queria fazer e que é só porque eu quero, sabe? Enfim, pode ser que as pessoas sigam, mas eu tô feliz e nutrida de dividir isso, somente por dividir, e tá sendo muito bom. E aí, nesse último episódio, que foi esse 5, eu falo um pouco da minha relação com a medicina e de como a ginecologia natural chegou na minha vida. Deixei aí para quem quiser saber depois, quiser aprofundar. Eu sei que algumas das pessoas aqui já escutaram, então eu não vou falar de novo, mas é só para deixar aí. E aí, peraí, deixa eu beber uma aguinha, olhar para vocês. Até agora tá tudo bem. Eu tô falando muito, gente, só eu falando, daí a garganta tá de ajuda. Inclusive, vou deixar essa dica aqui também. Eu sempre, quando vou fazer uma apresentação, uma coisa que eu preciso me comunicar, eu faço um chá de sálvia. Esse chá aqui é chá de sálvia com um pouquinho de alecrim, por conta do que eu já falei. Mas a sálvia é uma erva bem feminina e ela trabalha bem também essa questão da comunicação, da gente comunicar a nossa verdade, aquilo que vem. Ela trabalha o chakra laríngeo, que é aqui nessa região o quinto chakra, na região da tireoide, então ela é boa para essas questões aqui. Então, quando tá com uma coisa, um bolo na garganta, uma coisa presa, a sálvia pode ajudar. E aí, vamos lá. O que é, né, essa ginecologia natural que eu tanto falo? Enfim, eu trouxe aqui algumas palavras que eu acho que são meus guias nessa questão da ginecologia natural. E a primeira é autoconhecimento. Eu entrei nessa jornada porque eu queria conhecer o meu corpo. Eu queria conhecer o porquê eu tenho essa danada, essa síndrome. Ela me acompanha desde que eu me entendo, né? Desde que eu entendi sobre os meus ciclos. O que é que isso quer me ensinar? O que é que isso quer me dizer? Sabe? Eu comecei a ter esse olhar. E existem várias ferramentas de autoconhecimento, como a astrologia também, que é uma coisa que eu estou querendo me aprofundar, mas são coisas que ressoam comigo, e a ginecologia natural é uma delas. Existem outras inúmeras que vocês devem ter também, e que, enfim, pode fazer sentido para vocês. Essa não é a única forma, mas é uma forma, tá? E a ginecologia natural também vai falar sobre autonomia, sobre entender o seu corpo, entender as suas emoções, se entender, né, no contexto em que a gente vive, porque a gente vive no contexto, isso precisa ser colocado em prática, né? A gente não vive numa bolha, que está tudo bem, não é sobre isso. Então, entender o contexto em que a gente vive, o porquê as coisas são assim, né, que a gente está nesse contexto patriarcal, capitalista e várias questões, por que esse sistema, como esse sistema está atrelado às escolhas que a gente faz ou que a gente é impulsionado a fazer, né? Então, quando a gente tem autoconhecimento, a gente tem autonomia para fazer escolhas e decidir o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Quando é possível, dentro dos contextos, claro. E aí isso traz empoderamento e resgate, sabe? E voltando para a palavra do início, né? O resgate de memórias sobre lembranças. A ginecologia é sobre isso. A ginecologia natural é sobre isso, sobre esse resgate de saberes que vieram há muito tempo e que
que estão no nosso DNA, que estão no nosso inconsciente. E aí, nesse livro que eu trouxe para vocês, do Manual de Introdução à Ginecologia Natural, Pablo Pérez Martin, ela começa conceituando dessa forma. É apenas uma introdução ao caminho da busca da nossa própria saúde, né? Aqui, a ginecologia natural não vem trazer todas as verdades e resolver seus problemas, tá? Ela vem te dar um caminho. E a partir de você entender esse caminho com as suas escolhas, com a autonomia, com o autoconhecimento, você vai desbravando. Como eu disse, cada uma, né, na leitura do texto dela, cada uma tem um caminho. Né? Eu estou seguindo o meu, e a ideia é que cada um siga o seu, mas não é também de forma individual. A gente pode seguir nossos caminhos traçando uma teia, né? Traçando um círculo, uma rede. E aí eu trouxe esse trechinho, que é de um artigo que eu escrevi sobre ginecologia natural. Eu não gosto muito dessa coisa científica, mas como médica eu tive que escrever para concluir a residência em medicina de família. A gente precisa fazer um trabalho de conclusão de residência médica. E aí eu disse, caramba, o que eu vou falar? E aí foi na época que eu comecei a entender sobre ginecologia natural, e aí eu disse, eu quero escrever sobre isso. Eu tinha visto que, enfim, não tinha muita coisa, muita publicação, e eu disse, isso é um assunto que eu vou gostar de estudar. E aí eu escrevi esse artigo que já eu mostro para vocês. Mas um trechinho dele é esse. A ginecologia natural resgata saberes ancestrais, repassando tradições e costumes antigos, principalmente de comunidades indígenas e rurais, de geração em geração, levando à construção coletiva do conhecimento. É esse o artigo, né? Que eu escrevi e eu digo escrevam, certo? Eu sei que tem outras médicas aqui, outras que já foram residentes também, medicina de família e comunidade, enfim, pode ser que tenha de outras áreas, não são médicas, mas outras pessoas que querem fazer ciência, que querem contribuir. E eu acho que a gente precisa aproximar a ginecologia natural, não é um campo, a ciência está de um lado, a ginecologia natural está de outro, sabe? A gente precisa aproximar. E a gente só consegue se a gente também se impulsiona a escrever, e a gente precisa disso, né? Porque a gente não tem tantas pesquisas com ervas medicinais? Porque não há interesse da indústria farmacêutica. Vai ser muito mais interessante para o mercado criar uma pílula que vai custar não sei quanto, do que falar sobre ervas e descobrir que uma erva que você pode plantar no seu quintal vai poder fazer muita coisa. Então, existe esse interesse. Por isso que as ervas, essa medicina não está tanto, né, na ciência, não tem tanto patrocínio, mas a gente precisa construir esse caminho. E aí, vamos falar agora de ginecologia natural e autocuidado, né? Até agora, alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Não, está todo mundo tímido. Vamos lá. E aí, para a gente falar de autocuidado e ginecologia natural, a gente precisa falar de ciclicidade, né? Eu não tenho como falar sobre ginecologia natural sem falar sobre ciclicidade. Nós somos seres cíclicos, nós somos seres da natureza, a natureza cíclica, as estações passam, né? A gente tem o inverno, o verão, a primavera, enfim, a gente tem o ciclo da lua, a gente tem ciclos. E aí a gente precisa entender que nós também somos cíclicas. E aí as mulheres têm uma ciclicidade mais aguçada, digamos assim, pela questão da regulação da menstruação, que eu vou falar já já. Mas os homens também são cíclicos, tá? Nós, como seres humanos, nós somos cíclicos. É uma ciclicidade um pouco diferente, mas é uma ciclicidade. Então, costuma-se dizer assim que as mulheres ciclam com a lua, tem essa ciclicidade com a lua, e os homens, eles têm uma ciclicidade com o sol, tá?
os dois sofrem influência, certo? Do Sol e da Lua. As mulheres e os homens sofrem influência dos dois. Mas é como se, por exemplo, o homem mudasse, sentisse mais essa ciclicidade a partir das estações do ano, que tem relação com o Sol. Então, o inverno, primavera, o verão. E as mulheres já são mais, né, na questão da Lua, que o ciclo é a cada 29 dias e meio. Então, um pouco sobre isso. Mas todos nós somos cíclicos. A gente só precisa estar atento. A gente esqueceu disso, ou fizeram a gente esquecer isso. Mas quando a gente percebe que existe essa ciclicidade, a vida pode fluir um pouco melhor. Porque a gente começa a respeitar e a entender que nem sempre a gente vai estar na lua cheia, na fase, no ápice, né? Que é aquela coisa toda iluminada. E tem horas que a gente só quer se recolher, que a gente quer ficar que nem a lua nova, assim, que a lua some do céu e a gente quer sumir. E tá tudo bem. Não tem certo nem errado. São só fases. É saber que vai passar. Então, algo que eu tenho percebido em mim é que quando eu estou um dia muito feliz, aí eu digo, que bom, mas eu sei que isso vai passar. E tá tudo bem. E aí, quando eu fico triste, ou então, eu sei lá, estou querendo ficar na minha, eu digo, tá tudo bem, eu acolho. Eu sei que isso vai passar. Teve aquele dia que eu fiquei super feliz e foi ótimo. Então, eu venho aprendendo a acolher os meus momentos, né? Isso tem facilitado. E aí, a partir do entendimento dessa ciclicidade, sobre isso que eu quero falar hoje, a gente pode trazer ferramentas de autocuidado para esses momentos, o momento do ápice da energia e o momento do recolhimento, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Não se preocupe que eu não vou dar aula de biologia, de fisiologia menstrual, não é sobre isso. Mas deixa eu ver como é que tá na tela para vocês, dá para vocês entenderem. Eu quis trazer esse recorte para vocês entenderem como é cíclico e como flutua, né? Aqui, nessa primeira parte, é a variação hormonal ao longo do ciclo. Então, a gente tem uma orquestra de hormônios que todos os meses estão trabalhando no nosso corpo, são produzidos nos nossos ovários, alguns, né? Os principais, que é o estrogênio e a progesterona. E aí, eles orquestram o quê? O crescimento do nosso endométrio, que é essa parte aqui embaixo, tá? Então, essa fase é a menstruação, que é como a descamação. E aí vai, aquele tecido que está dentro do útero, ele vai saindo, em forma de menstruação. E depois, isso aqui vai regenerando, vai crescendo de novo, né? Então, há uma descida como a vida, e depois volta a subir. E aí esses hormônios orquestram, fazem essa dança. E aí, a partir disso, né, essa dança acontece a partir disso aqui, ó. Esse é uma representação do folículo do nosso ovário, que eu vou mostrar melhor adiante, tá? Mas só para vocês entenderem que nosso ciclo menstrual, ele tem uma orquestra aí de hormônios e coisas acontecendo. E aí, assim como o nosso ciclo isso, é um ciclo, a Lua tem a sua tem um ciclo também, né? Eu estava falando que é de 29 dias e meio. E que nós temos uma íntima relação com a Lua e nosso ciclo menstrual, tá? Isso não é uma coisa, coisas vossas da minha cabeça, ou coisas que... Não, tá? A gente consegue perceber isso de forma de sentir no corpo quando a gente está disposto a entender, né? A gente já sabe cientificamente que as marés são influenciadas pela Lua, né? A gente sabe que as plantações são influenciadas pela Lua. Então, existem algumas plantas que florescem na Lua cheia, enfim, que tem o melhor momento para... Quem trabalha com plantação sabe, o melhor momento para colher vai se guiar pela Lua. Então, não é acaso, certo? Isso já é ciência. A gente, né, quem trabalha em maternidade, sabe que a maternidade vai encher um pouco mais no período da lua cheia, ocorrem mais partos, né? Existem já artigos científicos falando sobre isso, para estudar, entender esse fenômeno. E aí, por que a lua influencia tanto a gente? Bem, nosso corpo é composto por 60% a 70% de água. E a lua influencia muito essa questão
das emoções, das águas, né? Das águas dentro de nós, mas das águas externas também. Então, eu diria que é por aí, tá? Mas é claro que eu não vou dizer com certeza, exatamente porque a gente não sabe, né? Mas se percebe isso, né? Que a influência da lua nas marés, nas plantações, e no nosso corpo tem a ver com isso, com as águas que a lua mexe. Então, veja bem. E outra coisa que eu queria dizer, antes de chegar nessa parte, é que o termo lua o termo menstruação, na verdade, vem de lua, né? Vem, enfim, do latim e tal, e que no final das contas quer dizer lua. Então tem algumas mulheres que chamam a minha lua veio por conta disso, né? Que é a menstruação, e a lua também tem essa coisa do nome, da similaridade de terem o mesmo significado. Menstruação significa lua. E aí eu trouxe essas duas imagens para vocês perceberem como a natureza ela é, enfim, formidável. Vejam a singularidade, né? Aqui, nessa partezinha aqui, que mostrei no folículo, então, todo mês, os nossos ovários, eles vão produzir, eles vão trabalhar, né? Esses folículos. Esses folículos nascem com a gente, né? A gente chama folículos ovarianos. A gente já nasce com a quantidade de folículos que a gente vai ter o resto degenerando aos pouquinhos. Com o tempo, eles vão, né, sendo utilizados e descartados pelo nosso corpo, digamos assim. Então, a cada mês, o ovário ele vai recrutar um folículo ou mais para que, no fim das contas, esse folículo, certo? Ele vai aqui, ó, sendo recrutado, e aí com aquela orquestra hormonal que eu falei de estrogênio e progesterona, esse folículo vai crescendo, vai se organizando, ele vai produzindo, né? Na verdade, ele produz o estrogênio, aquela orquestra hormonal ocorre a ovulação, né? E aí, na ovulação, o óvulo é liberado, que é o ápice. Então, vejam aqui, da mesma forma que a lua aqui está no céu, né? Tem essa aqui a fase, digamos, da lua nova, em que ela sumiu e começa a crescer. Então, no início do nosso ciclo, os folículos também começam a ser recrutados, a produzir hormônios, até eles chegarem no ápice, pá, e liberarem o óvulo, que é a lua cheia. Então, a gente chegou no ápice daqui também. E aí, depois que o óvulo é liberado, a gente entra em outra fase. Então, essa aqui é a primeira fase do ciclo, que é a fase folicular, predomina a produção de estrogênio, é uma fase de mais energia, certo? E aí, vocês veem que é um crescimento de energia da lua também, até o ápice. A ovulação é o pico de energia. Só que esse pico de energia da ovulação, ele geralmente, assim, o processo de ovulação leva em torno de 24 horas. Esse pico se mantém por umas 24, 48 horas, depende da referência. E aí depois começa a diminuir a energia, assim como na Lua. E aí a gente os folículos se transformam em corpo lúteo, que é nessa segunda fase, na fase lútea, a fase em que a progesterona ela predomina. E aí isso tem a ver com o que a gente sente. O estrogênio está relacionado a uma energia mais alta, e a progesterona ela vai estar relacionada àqueles sintomas que a gente sente, que a gente chama de TPM às vezes, a irritação, uma dor no peito, uma dor de cabeça, enfim, está mais relacionado à progesterona, que é essa segunda fase. E aí, quando, enfim, me dei conta disso, né, dessa relação, eu fiquei, caramba, a natureza é muito linda, né? E enfim, é aquilo, o que está no céu, né, é o que também está dentro de nós. E a gente precisa compreender isso. E aí vocês podem se perguntar, e quem não menstrua? O que é que acontece? Se eu não tenho, por qualquer motivo que seja, está na menopausa, né, já entrou na fase do climatério, não tem o útero, porque precisou retirar ou porque não tem, enfim.
ou faz uso de algum hormônio que bloqueia o ciclo. E aí, o que é que acontece? Você continua sendo cíclica, tá? Porque nós somos cíclicas de natureza. A questão aqui, por exemplo, são situações um pouco diferentes. Quando a gente não menstrua porque está usando um hormônio para bloquear, você está bloqueando o seu ciclo natural, tá? E aí, isso não vai deixar que você não seja cíclica, só que você não vai conseguir viver essa ciclicidade, talvez, no máximo que poderia, ou de forma mais abrangente possível, porque você está silenciando esse aspecto seu, interno, sabe? Então, é como se você silenciasse. E aí, tudo bem, pode ser uma escolha, né? Tudo bem. Quando você não menstrua, porque você. Aí, se você usa a pílula, mesmo assim, você usando a pílula, e você faz a pausa para a menstruação, tá? Eu falo menstruação entre aspas, porque essa menstruação de quando a gente usa a pílula não é menstruação. Se chama sangramento de privação. A menstruação, de verdade, do ponto de vista científico, é quando ocorre a ovulação. Então, precisa acontecer esse ápice da energia, o óvulo ser liberado para que aconteça a menstruação. Essa orquestra tudo hormonal aconteça, tá? Quando você tem algum sangramento que não é por conta disso, ou seja, você está tomando a pílula, você está bloqueando a ovulação. Então, você não menstrua, mas tem o sangramento de privação, porque o hormônio da pílula faz com que aconteça essa produção no útero, né, do endométrio, e que saia esse sangramento. Tem algumas pílulas não, que são usadas de formas contínuas e você bloqueia totalmente, tá? Então, independente disso, você não vai estar menstruando, mesmo que você sangre, não é menstruação, tá? E aí a sua ciclicidade vai estar sendo bloqueada, essa parte interna, mas você ainda é cíclica, tá? Você não está conseguindo viver ela na melhor forma possível, mas ela existe. E aí você pode observar quem usa pílula e começar a entender, já que não vai dar para regular. Eu vou falar isso depois, porque senão vai confundir vocês, tá? Vou deixar para essa. Vai ficar mais claro já já. E aí, quem não menstrua, por exemplo, porque não tem útero, ciclo é normal, os ovários estão lá, certo? Retirou só o útero, mas tem ovários. Vai estar ciclando. Todo mês vai estar rolando essa orquestra hormonal. A questão é que você não vai ter mais útero para que esses hormônios atuem no seu útero e aí você perceba a menstruação, tá? Mas você pode perceber, inclusive, se você está no período que não seja, né, retirou o útero antes do climatério, nessa fase da menopausa, você pode perceber que talvez você fique um pouco mais irritada em algum momento, ou que você tenha mais energia em outro momento, que era o seu ciclo. Ele está acontecendo, os seus ovários continuam funcionando, tá? E se você não menstrua porque passou, né, teve a menopausa, foi a última menstruação, tá no climatério, você está em outra fase da vida, né? A vida é cíclica. Então, a gente começou, inicialmente, a gente não menstrua, é uma menina, depois a gente menstrua, né? E aí, depois, não menstrua mais. Então, é o ciclo da vida. Isso também é um ciclo. E aí, você continua sendo cíclica. Só que você não vai estar mais percebendo essa ciclicidade a partir dos ovários, digamos assim, a partir do seu útero. Você pode perceber agora de forma mais externa, olhando para a Lua. Então, quem não menstrua, se quiser observar, pode perceber. Quando está na Lua cheia, né? Como é que eu estou me sentindo? E aí escreve. Quando está na lua nova, como é que eu me sinto? E aí, assim, de forma geral, o que eu estou trazendo são essas energias, e eu vou destrinchar logo mais um pouco, de que o ápice é a lua cheia, a lua nova, né? É a base, assim, é o recolhimento. Mas talvez você esteja numa lua nova e sua energia lá em cima. Pode acontecer por vários motivos, porque são vários fatores que interferem. A lua é um deles e é bem potente, mas não é só ela, tá? E aí você pode dizer, ela está falando bobagem, porque quando está na lua cheia eu não sinto essa energia toda e tal. Mas aí você tem que se perguntar, ok, a lua está cheia no céu, mas o meu ciclo interno? Qual é a minha lua interna? Porque é importante a gente diferenciar isso.
A lua externa é aquilo que a gente vê, né, mais claramente, que é a lua do céu. Mas a lua interna é a nossa fase do ciclo internamente. Nem sempre vai estar batendo. Nem sempre na lua cheia eu vou ovular. Eu posso estar na lua cheia e menstruar. E tá tudo bem. Isso não é certo ou errado, tá? Não precisa existir essa sincronicidade. Mas é essa questão, tá? Você pode perceber e percebendo os vários fatores que interferem em você. Então, tá, a lua tá cheia lá, a lua tá aqui, eu tô na menstruada, que aí seria um período de mais recolhimento, e observando, sabe? E aí, por isso que a ginecologia natural é sobre autoconhecimento e autonomia. Eu não posso dizer o que vai ser para você, como você vai se sentir. Eu posso lhe dar as ferramentas para que você se perceba. Mas aí o caminho de entender é você com o seu corpo. Só você pode entender isso tudo, né? essa dança. Prontinho. E aí a gente já vai para a próxima fase. Alguma dúvida, alguma coisa? Tanto. Peraí, que é voz, viu, gente? Tem que gastar. Pode falar, Raquel. Queria tirar uma dúvida, Dani. Ah, por favor. E quando a gente olha, assim, o ciclo também das águas, né? Que a lua puxa água, as marés. E aí, normalmente, dizem que antigamente todas as mulheres menstruavam, ou melhor, ovulavam na lua cheia, menstruavam na lua nova. E aí, eu já cheguei a ler em alguns momentos que quando é o oposto, tipo, as mulheres que menstruam na lua cheia, há uma conexão maior com a Terra, não com os céus. E aí eu fiquei pensando, e os meios termos? Tipo assim, lua minguante, lua quase ali cheia. Existe alguma outras conexões, tipo, que fala sem ser céu ou terra, algum outro espaço? Sim, sim. Ótima pergunta. Então, esse livro aqui, Lua Vermelha, que eu falei para vocês no início, ele traz muito sobre isso, esses aspectos de menstruar em cada fase da lua, e ele traz sobre cada fase. E aí, ele diz assim, que, de fato, as mulheres menstruavam, em tempos remotos, menstruavam todas juntas. E menstruavam junto com a lua. Então, na lua nova menstruavam, na lua cheia ovulavam. E o que foi que modificou isso? Os fatores externos. Então, antes, digamos assim, a gente vivia em comunidades remotas, né, nômades, e não tinham tanta luz, não tinha tanta coisa que a gente tem hoje, tantos fatores externos. E aí, quando existia só essa ligação da Lua com esse ciclo, conseguia existir essa sincronicidade, batia. Só que agora a gente vive envolto em tecnologias e luzes externas, e a influência da luz é muito importante, porque nessas comunidades as mulheres não tinham tanta interferência de luzes externas. E aí se percebe que, se acha, né, na verdade, que uma das coisas poderia ser essa questão da luz, da interferência da luz artificial, que vai interferir no nosso ciclo. Eu acho que é um elemento, porque existem vários fatores, né, que vão influenciar. E aí, hoje em dia, cada um menstrua de um jeito, mas você já percebe que quando as mulheres, por exemplo, trabalham juntas, convivem juntas, elas geralmente têm um ciclo, sim, né, tem essa sincronicidade, a gente já sabe disso. Então, não é acaso, né? Existe de fato. E aí é interessante porque menstruar, cara, imagina todo mundo junto com TPM. Mas é porque se entendia que era interessante que as mulheres estivessem juntas nesse momento de. Exatamente, ninguém solta a mão de ninguém. Então, tinha a questão da tenda vermelha, que as mulheres faziam e menstruavam, e elas tinham esse ritual de ficar lá todas juntas, porque como eu vou trazer logo mais para vocês, a menstruação ela traz uma energia de recolhimento. É um momento de, assim como a lua some no céu, é um momento de finalizar o ciclo anterior e pensar e começar a plantar o que você quer para o novo ciclo.
Então, as mulheres se reuniam para trazer essas intenções juntas, sabe? E aí existe também o plantar a lua, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu falei que lua também é menstruação, e aí algumas mulheres fazem esse movimento de plantar a lua, que seja, trazer a menstruação e devolver para a terra, certo? É como se você, enfim, aí você pode usar várias formas, como não absorvente esses descartáveis, tá? Que eles vão ter produtos tóxicos e aí não vamos colocar na terra coisas mais tóxicas. Mas se você usa coletor menstrual ou você usa uma calcinha menstrual que você consegue coletar esse sangue, você pode diluir ele em água e colocar nas suas plantas em casa, ou oferecer na terra, no parque, enfim. E existe esse ritual que algumas mulheres fazem, né? Que é o plantar a lua, entendendo que nós fomos nutridas durante todo pela energia da terra, e agora é o momento de voltar e devolver para a terra um pouco do que a gente finalizar esse ciclo e deixar lá o que aquela menstruação trouxe, né? Porque a menstruação é como se fosse essa finalização, mas também um novo início, e plantar, deixar lá plantando as energias que você quer para esse novo ciclo. E aí, sim, não respondi sua pergunta ainda das outras da lua minguante, tá? Então, nesse livro da Lua Vermelha, ela diz que essas fases de lua crescente e lua minguante seriam fases de transição, e o seu ciclo está mudando. De fato, a lua nova e a lua cheia, elas têm uma influência muito maior no seu ciclo, na sua ciclicidade. Quando você está migrando, por exemplo, aí, de energia, enfim, seu corpo precisa disso, ou por algum motivo, aí você vai menstruar nessas luas crescente ou minguante. Eu acredito que, assim, o corpo é sábio. Então, ele traz aquilo que a gente precisa. Então, eu acho que não tem certo ou errado menstruar em tal lua, sabe? Mas talvez você precise menstruar naquela lua por algum motivo. Às vezes a menstruação vem antes do que você esperava, às vezes vem depois. Às vezes é uma regulação do ciclo mesmo, sabe? Porque você precisava, dependendo do momento da sua vida, tá? Você precisava menstruar naquele momento. Então, eu gosto de entender assim, que é o que você precisa, e aí você acolhe e tenta entender, claro, dentro do que é possível. Respondi. Alguém mais quer perguntar? Então tá. Já já eu quero ouvir vocês, porque eu não aguento mais falar, viu? E aí, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre todas essas energias, tá? Das principais fases da Lua, que são Lua nova, Lua crescente, Lua minguante, e a Lua cheia, né? Mas enfim, nós vamos falar dessas energias e relacioná-las ao nosso ciclo. E a partir disso, eu vou trazer algumas práticas de autocuidado que vocês podem utilizar em cada fase, tá? Então, a gente vai começar pela lua nova, né? Que, como eu já disse, corresponde à fase da menstruação, daquela descamação do útero. E aí é interessante porque, quando a gente vai falar de lunação, a lua ela começa na lua nova, é a primeira fase. E a menstruação, quando a gente vai falar de ciclo menstrual, né? Quem costuma anotar, anota a menstruação, o primeiro dia da menstruação como o primeiro dia do ciclo, né? Você, quando vai para a consulta médica, quando foi que você menstruou, a data da sua última menstruação? É isso que a gente quer saber. Então, tem essa correspondência, né? É o início, um fim e o início, porque é o ciclo. E aí, geralmente, essa fase, né, da menstruação vai durar de 1 até uns 5 dias, do primeiro ao quinto dia do ciclo, certo? Ou então até o final da menstruação. Se a menstruação for um pouco mais longa, você pode considerar que você está na fase da energia da lua nova, certo? Nesse período da sua menstruação. Mesmo que você esteja com a lua de outra forma no céu, tá? Isso aqui eu estou falando da lua interna. Vamos usar esse termo. Lua interna e lua externa. A lua interna é a minha fase, é o meu ciclo interno, é o meu corpo. E a lua externa é como ela está no céu. E aí a gente vai ter que fazer essa dança de entender essas correspondências, tá? Então, aqui você está na fase da energia, a sua lua interna está na lua nova, independente da lua do céu, tá?
E aí, qual é a energia dessa lua nova, né? Dessa lua? Ela, geralmente, é o ápice da introspecção, ou seja, ela some, ela quer ficar invisível, né? Como por isso que a gente, muitas vezes, na menstruação só quer sumir, ficar na nossa. E aí, acho que por isso é importante também, eu queria ter falado isso antes, mas eu lembrei agora, que esse conhecimento, ele não seja só para mulheres, seja sobretudo para mulheres, né? Mulheres que menstruam, mulheres que se conectam com o seu ciclo, mas também para outras pessoas e para os homens, porque eles precisam entender que existe essa ciclicidade, para entender os nossos momentos, para respeitar, sabe? Esse conhecimento é importantíssimo para isso também. E para eles entenderem que eles também são cíclicos e que tá tudo bem. Em vez de ficar chamando a gente de louca, entender que eles também podem, né, respirar e respeitar a ciclicidade. Andresa ligou o áudio, que eu tô com som aqui. Não sei se tu quer falar ou só foi sem querer. Eu sem querer. Tudo bem, mulher. Eu estava escutando aqui. Pronto. E aí, essa lua nova, ela tem esse correspondência com o ciclo solar, com o inverno, certo? Então, veja como faz sentido, né? A lua recolheu e o inverno é aquele momento em que a gente quer o quê? Ficar de casaquinho, né? Não em Recife, que não dá para. Mas não sei onde vocês moram, se fizer que Recife é calor sempre. Mas no inverno tem, a gente diminui um pouquinho a temperatura, diminui os 2 graus, aí a gente bota um casaquinho só para dizer que tá frio, mas não tá não. E aí é esse momento, né, de recolhimento, de ficar com um chazinho e de pausa, né, de se conectar. E aí o que é que a gente pode fazer, né? Que práticas seriam interessantes para a gente fazer durante a menstruação, nessa energia? E aí, yoga, né? Eu vou trazer algumas práticas corporais, porque como eu prometi, a ideia desse webinário é trazer práticas acessíveis, que qualquer pessoa possa fazer de qualquer lugar, assim, né? Dependendo dos seus contextos, eu sei. Mas a ginecologia natural ela é muito ampla. Então, tem algumas coisas que precisam de um conhecimento mais profundo. Que eu não passo para todo mundo, inclusive em consulta. A pessoa precisa estar um tempo comigo, e aí eu entender que ela, certo, já tem uma autonomia suficiente para eu passar algumas coisas, porque é isso. São graduações de tecnologias, e às vezes a pessoa não está preparada. Se eu passo uma coisa que ela não, isso vai mexer nela, sabe? Então não é interessante. Então, qual é a forma mais interessante de começar? Com o nosso próprio corpo, sentindo. E aí vocês podem, caralho, eu achei que ela já ia falar de ervas. Vou já já. Mas antes das ervas, uma coisa que a gente consegue fazer é respirar. Vocês estão me ouvindo bem ou tá algum barulho? Tá, pronto. Porque aqui do lado tem uma academia que está assim com som super alto e eu tô ouvindo, meu Deus. Mas tudo bem. E aí, a gente pode começar com práticas corporais. Então, yoga dá para fazer em casa, não precisa nem ser uma aula. Na internet você acha. Eu gosto muito de Prelate Yoga. Não sei se todo mundo conhece aqui, mas se botar no YouTube Prelate Yoga, vai aparecer o canal dela. Tem vários vídeos no YouTube, são gratuitos, e tem vídeo de 10, de 20 minutos, aí tem vídeos mais ativos, né? E aí, yoga, quando eu estou falando aqui, é um yoga mais tranquilinha, yoga nidra, a hatha yoga não vai ser para esse momento, né? Porque yoga também pode ser power yoga e tal, não é uma energia. Assim, isso é digamos assim, o que eu estou dizendo é uma sugestão. Se você sentir que na menstruação quer fazer uma aula de power yoga, vá-se embora. É você com o seu corpo, é você perceber a sua ciclicidade, certo? Isso aqui é uma ideia, mas se você talvez esteja com energia para isso, vá, entenda o seu corpo e a sua ciclicidade, tá? E aí, a lua nova também é um momento para meditar, se você quiser. Na verdade, qualquer momento é para meditar, né? Eu gosto muito de meditação. E aí você pode fazer algo simples, como eu fiz agora, né, no começo desse encontro.
colocar os pés no chão, botar uma música que você goste, respirar, só prestar atenção na respiração ou prestar atenção no corpo, isso já é uma prática meditativa. Porque você sai dos pensamentos do eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e diz, não, estou prestando atenção no agora. Meditar é sobre isso. É sobre estar presente, sobre entender as suas emoções. Então, quando você está ansioso, quando você está acelerado, peraí, deixa eu entender o que está aqui acontecendo comigo. Precisa disso mesmo? O mundo vai acabar se eu não fizer isso agora? E aí, enfim, são práticas que você pode utilizar, tá? Eu trouxe aqui na fase da lua nova, mas você pode utilizar em qualquer outro momento. E aí, vamos para as ervas agora. Então, a menstruação é um ótimo momento para a gente fazer esse calda-pés. Aí eu vou dizer, qualquer outro momento também é ótimo. Mas a menstruação, ela é interessante porque os calda-pés têm vários benefícios, mas um deles é sobre aquecer o corpo, aquecer principalmente os pés. E aí eu trouxe aqui um exemplo, você pode usar para fazer escalda-pés, a lavanda, certo? Quem não tem o costume de fazer escalda-pés é simples. Você esquenta uma água na panela, certo? Aí você coloca em outra bacia, enfim, um lugar que você possa colocar os pés e bota água fria, né? Não vai usar água pelando para você não se queimar. E aí, quando tiver numa temperatura que seus pés consigam estar, aí você pode colocar uma lavanda, pode colocar um sal grosso, pode colocar outra erva, enfim, o que você quiser, né? Até tem gente que usa óleo essencial também, mas o ideal é quando for usar óleo essencial, colocar ele junto com, às vezes, com um sabãozinho, porque como óleo e água não se misturam, não vai ter tanta mistura. E colocar com sabão vai dar uma diluída nesse óleo, tá? Enfim, ou você pode fazer só com a água mesmo, sem nenhuma dessas outras coisas, porque isso vai aquecer o corpo. E aí a lavanda tem essa propriedade de trazer, né? Tranquilidade, diminuir a ansiedade, leveza, enfim. Vai ser ótimo também. Mas é importante, principalmente para quem tem cólicas fortes, o escalda-pés é uma grande ajuda. Por quê? Isso é muito legal, porque quando eu descobri isso, eu fiquei, caramba, o corpo é incrível. Veja bem, pela visão da medicina tradicional chinesa, o nosso corpo está sempre bem aquecido, porque ele vai estar procurando regular essa temperatura, certo? Externa, de alguma forma, para que a temperatura do nosso corpo interna sempre se mantenha naquela temperatura basal, uns 35, 36 graus, tá? E aí, quando a gente está na fase menstrual, é como se a gente já perdesse mais energia e não conseguisse manter tanto a nossa temperatura. E aí as mãos, os pés ficam mais frios. Aquecer o corpo auxilia nesse aquecimento que o nosso corpo precisa e diminui as cólicas. O calor, né, a gente já sabe, né, de que geralmente faz uma bolsa quente para as cólicas, porque o calor de fato já tem benefícios importantes para a cólica, mas aquecer o corpo de forma geral também pode ajudar bastante nessas cólicas. Então, os pés, né, são uma boa forma de você aquecer o corpo com os calda-pés. E aí isso tende a diminuir cólicas, e é algo bem simples e acessível, tá? E aí, sim, os chás. E aí, alguns chás que são bons para esse momento, para essa fase, são esses aí. Então, gengibre, porque ele vai aquecer, né? Ele é termogênico, então vai dar uma aquecidinha, ele pode diminuir as cólicas também. Camomila, que também ajuda a regular a questão das cólicas, né? Camomila é mais famosa. E o orégano. O orégano também é um ótimo, ele é excelente, principalmente para quem tem endometriose. Usar o chá de orégano para diminuir essas cólicas, tá? E aí, esses chás você pode utilizar, se você tem cólicas muito fortes, assim, incômodo, dá para usar umas 3 vezes no dia, durante esse período menstrual, tá? E aí depois para. Os chás, apesar de serem naturais, também não podem ser utilizados de forma contínua, principalmente se a pessoa tem alguma questão de saúde importante, tá? Como pressão alta, alguns chás podem elevar a pressão, principalmente se essa pressão estiver descontrolada. Então,
Tem que ficar atenta a isso. Alguma dúvida até aqui? Tem alguns comentários no chat. Ai, deixa eu ver. Pode misturar, sim, lavanda com sal grosso, Luana. Cadê? Deixa eu ver mais pra cima, porque tem muitos comentários. Arthur. Sim, 21 dias de yoga eu gosto também. Sim, vou falar, Natália, da mandala lunar. No finalzinho, eu vou trazer essa percepção da mandala para vocês. E sim, sal grosso. Sal grosso ajuda a tirar as energias densas, então por isso que ele é muito bom. E aí pode misturar, você pode misturar outras ervas também. Às vezes você faz uma mistura de 3 ervas, é bem intuitivo. Assim. Eu faço umas coisas muito na minha cabeça. É claro que tem um livro e tal, mas eu gosto de experimentar e experimentando, assim. Eu vou fazendo, mas pode fazer sim, misturar. E então vamos seguir para a lua crescente. Vou ver se mudou aí para vocês. Foi. E aí a segunda fase, né? É essa fase da lua crescente. E aí começa a crescer essa energia, o folículo começa a ser, né, recrutado e aumentado de tamanho, a produzir estrogênio. E então vai acontecendo um monte de coisa. Essa é a nossa fase folicular, que eu falei para vocês lá no início, ou a fase pré-ovulatória, antes da ovulação. Essa fase vai começar no fim da menstruação. Então, terminou a menstruação, começou a fase folicular, né? Do ponto de vista para a gente se guiar. Porque dentro do nosso corpo, a orquestra hormonal já está acontecendo desde o primeiro dia da menstruação. As coisas são contínuas. Então, a gente está usando isso aqui para dividir e ficar didático. Mas a verdade é que não há uma quebra. A partir de tal data, tudo muda. As coisas vão mudando num contínuo, tá? E aí a duração média é de 7 a 10 dias, né? Até chegar na fase da ovulação. E aí, nessa energia de expansão, de crescimento, e é um ótimo momento para começar a semear e planejar projetos, sonhos, o que você quiser. Então, é um bom momento para colocar no papel, se organizar. Então, passou a menstruação. Né, na minha observação da minha ciclicidade, eu tenho esse momento maior na fase da menstruação. Às vezes acontece na fase folicular, nessa parte da lua crescente, mas esse último ciclo mesmo foi assim, eu menstruei, veio uma energia de quero organizar a vida, sabe? Então, às vezes varia, às vezes um ciclo é diferente do outro. E é legal isso também. Às vezes é o que você precisa. E aí, em relação ao ciclo solar, a correspondência com a primavera. Tem tudo a ver, né? O que é primavera? É esse desabrochar das flores, é esse momento de, enfim, de estar com esses olhos, a gente pode colocar com esse aspecto de menina também, de querer conhecer o mundo, de estar curiosa, tá? De desabrochar mesmo. E aí, enfim, esse é um ótimo momento para planejar, organizar ou iniciar algo, né? Nós estamos numa lua crescente hoje, numa lua crescente, e aí não é por acaso que esse encontro está sendo realizado nessa energia. E aí, Amanda, que está aqui, que eu vou falar muito dela, porque a astrologia tem sido algo que tem entrado na minha vida, principalmente desde o final do ano passado para cá. Eu sempre gostei, mas eu estou me aprofundando mais. A Amanda está me ajudando nesse processo de entendimento da astrologia e eu comecei, além de perceber, né, essa questão da minha ciclicidade com a Lua, eu estou começando agora a relacionar ela com os signos da Lua, porque vocês não sabem, mas a Lua muda de signo, aí já é mais complexo. E aí, hoje a gente está numa Lua crescente em Câncer. Então, nessa Lua de começar projetos, de começar algo novo, e Câncer é um signo bem feminino, nessa energia da Lua. Qual é o astro que rege Câncer? É a Lua. Então, assim, nada não é por acaso que foi nessa data também, sabe? Estou utilizando as energias do céu a meu favor para falar sobre o feminino, falar sobre essas questões. E aí, enfim, então a lua crescente é excelente para isso. E aí, cadê? Que não mudou aqui. Pronto. E aí,
Deixa eu ver como é que tá aparecendo. Voltou. E aí, algumas atividades que podem ser interessantes para essa fase. Aí você já pode começar a atividade física moderada, vigorosa intensidade, enfim, já é um período que a energia está subindo, então fazer o que você gosta. E pode ser ótimo também para novas experiências, experimentar algo novo, fazer a aula de alguma coisa que você queria e, vou programar para na minha fase folicular, ou então para quem não menstrua, para aí, sim, que eu acho que eu talvez não tenha deixado claro, mas eu vou falar novamente. Quem não menstrua e não consegue perceber essa questão da ciclicidade em si, pode se guiar pela lua crescente. Então, em vez de perceber a sua lua interna e utilizar essas ferramentas na sua correspondência interna, você pode começar com a lua no céu, ou até para quem cicla, mas tem essa dificuldade de perceber em que fase do ciclo está, pode começar a fazer essas questões a partir da lua do céu, fica mais fácil. Porque é mais fácil saber, né? Quando está a lua cheia, a lua crescente, qualquer aplicativo, qualquer site diz. Então, você pode utilizar isso a seu favor. Então, quem não menstrua pode, tá na lua crescente. É uma boa época para isso e tal. E aí vai adaptando a sua realidade, tá? E aí, chás que são interessantes para essa época. Aí eu trouxe o alecrim, que também, não por acaso, é um chá que a gente, né, que eu falei hoje, que é essa energia do crescimento, de início, de relembrar memórias. A calêndula, que também é uma erva que ela fala da criança interior, ela traz uma energia de criança, de resgate dessa criança, que também tem a ver com a energia da lua crescente. E a menta, que refresca, né? Tem essa coisa da refrescância da primavera. E aqui eu trouxe algumas opções de ervas para vocês fazerem banho de ervas. Então, assim, também pode fazer banho, assim como o escalda-pés pode ser feito em qualquer fase, o banho de ervas pode ser feito em qualquer fase. E aí eu trouxe esse banho, que aí você pode usar uma erva só, mas o interessante seriam as três, que é alecrim, louro e artemisia. A alecrim vai trabalhar a clareza mental, o louro vai trazer prosperidade e a artemisia a conexão com a intuição, uma conexão espiritual. Então, você pode preparar, e aí, quem não prepara, quem não sabe fazer banho de erva, é simples. Também pega uma panela, bota para esquentar, ferver. Quando ferver, desliga e coloca as ervas lá, tá? E deixa uns 10 minutinhos com a panela fechadinha e as ervas lá. Quanto de erva? Bota um punhado, assim, eu faço muito intuitivo isso. Com a mão mesmo, eu boto, tá bom, a quantidade, eu não tá bom, certo? Para fazer banho de erva, dá para fazer assim. E aí você utiliza essas ervas e vai intencionando também, né? Depois aí dos 10 minutinhos, coa, porque se você não coar, vai ficar no chão do seu banheiro várias ervas para você limpar depois. Então, é uma dica importante. Então, você coa essas ervas como se fosse um grande chá mesmo, bota na bacia que você vai levar para o banheiro, e aí você toma um banho normal. No final desse banho, você vai pegar essa bacia com as ervas, com esse chazão, digamos assim, e aí vai intencionar, né? Intenciona o que você quer, que essas ervas trabalhem em você, conectar, e aí vai passando no corpo, vai tomando um banho. Tem gente que só toma do pescoço para baixo, e tem gente que toma da cabeça. Enfim, da cabeça para baixo, e tá tudo bem. Você define, certo? Algumas religiões, pelo que eu entendo, tem essa questão da cabeça como uma questão que nem tudo pode ser colocado. E aí essas pessoas geralmente usam do pescoço para baixo. Então, vai a partir do seu conhecimento, do que você traz e entende, certo? Essas ervas simples assim podem ser utilizadas de banho de cabeça, de forma geral, porque tem umas que são muito fortes. E aí, do ponto de vista energético, a cabeça não seria interessante, tá? Mas pode ser tomada de cabeça. Aí vamos para a lua cheia, ou alguém tem dúvidas? Tem algum comentário? Certo, a Amanda precisou sair. Pronto. Então, vamos lá. A lua cheia. E aí, essa fase, ela vai estar relacionada à ovulação. E
essa fase acontece, é difícil predizer a ovulação. Não tem nada, nenhum método que diga, você ovulou tal dia, tal hora, é algo que não dá para saber. Algumas mulheres conseguem perceber alguns sintomas no corpo, às vezes uma dor, às vezes, enfim, alguma coisa que sabe que está ovulando, tá? Isso é uma percepção muito pessoal mesmo. Mas aí essa fase da lua cheia vai do 13º, 15º dia, assim, que vai acontecer se um ciclo for de 28 dias, mais ou menos, né? Mas se não for, às vezes pode ser um pouquinho depois. E aí vai ser essa energia mais crescente, né? E aí é um bom momento para realizar as coisas, de concretizar as ações, de fazer aquilo que você planejou na fase de lua crescente. Vai corresponder com o verão, né? Esse ápice da energia, e é esse momento de extroversão, de fertilidade, de nutrição também. E aí, um bom momento, assim, uma boa prática corporal para a lua cheia é dançar, né? Pegar toda essa vitalidade, toda essa energia e dançar do jeito que você quiser. É uma ótima prática. Alguns chás que podem ajudar na libido são canela, hibisco e gengibre, certo? Canela e gengibre tem essa coisa já do calor, né? De serem termogênicas, também vão dar uma esquentada nessa parte sexual. E um banho de ervas que você pode realizar é com artemísia, jasmim e rosa branca. Vão trabalhar essa questão da intuição e do poder pessoal, certo? Dessa energia toda e de como distribuir ela, né? De como se organizar com ela. E a próxima fase, e a última do ciclo, é a lua minguante. Vai corresponder com aquela fase da progesterona que eu falei. Depois que ovulou, que o óvulo foi liberado, a gente tem a fase lútea, a fase pré-menstrual. E aí, nessa fase, podem acontecer aqueles sintomas da TPM que muita gente tem, né? Então, inicia depois da ovulação e dura mais ou menos 14 dias. Na verdade, o que a gente tem estabelecido cientificamente é que essa fase é a fase que é fixa, assim, que dura 14 dias. Em alguns outros lugares eu já encontrei que pode variar, mas do ponto de vista médico, a gente diz que são 14 dias. E aí, essa fase é que ela é fixa, porque depois da ovulação, aquele folículo se transforma no corpo lúteo e ele tem um período programado para degenerar, enfim. E aí, essa fase é a fase fixa do nosso ciclo. Então, se o seu ciclo é mais longo ou menos longo, ele vai estar. O que é que vai mudar? É a sua fase, a primeira fase, a fase folicular, que é mais curta ou mais longa, certo? Essa daqui sempre vai ser fixa. E aí é o início, né, dessa fase introspectiva, de começar a minguar. Então, a lua vai minguando no céu, sua energia também vai minguando. Aí, por que acontece geralmente a TPM? Claro que tem vários fatores, mas um deles é simplesmente porque o seu corpo está com a energia já se esgotando e está querendo recolher, né? E aí, assim como a lua, ele vai querer recolher, ele vai querer diminuir. E aí você geralmente não para, né? A gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Aí vem a irritação, porque você quer viver um outro momento, mas às vezes não pode, às vezes não se organizou para isso. Então, eu fico muito irritada na lua minguante quando eu... E assim, é uma coisa de sentir uma culpa de, tipo, era para eu fazer isso. Eu sei que o meu ciclo diz que eu quero ficar parada, mas aí na minha mente eu fico me culpando porque era para estar produzindo, sabe? Então é claro que a gente vive numa sociedade que não ensinou sobre isso para a gente, e parar e recolher nem sempre vai ser fácil. E às vezes a gente vai precisar ir contra mesmo o que a gente aprendeu. Mesmo que a mente diga, tá na hora de você fazer, você diz, não, eu vou parar. E aí vai ficar nessa briga interna até você conseguir se equilibrar, tá? O ciclo solar é relacionado ao outono, né? Essa coisa das folhas que começam a cair, e é um momento de limpeza. Então, a lua minguante é um ótimo momento para fazer faxina, você desapegar, liberar, é um ótimo momento. Você vai, eu quero fazer uma faxina, você vai começar a liberar, dizer, não quero mais isso, não quero mais isso. É uma energia forte. Luana, pode falar, Luana. Dani, inclusive com relação a essa questão, né, de você ficar mais recolhida, tem alguns países que eles dão como se fosse um atestado, né, para as mulheres nesse período,
porque perceberam a baixa produtividade, e aí elas, tendo essa opção de ter esse período em casa, né, de recolhimento, acabaram depois, enfim, produzindo mais, e é interessante a gente refletir sobre isso, né? Acho que o Brasil nunca vai chegar nesse avanço. Nunca, eu sou esperançosa. Eu acho que um dia, talvez a gente não viva para ver isso, mas eu sou esperançosa. Mas assim, existe, acho que é o Japão, que tem a licença menstrual, que a mulher pode ter não sei quantos dias e ficar recolhida, né? Eu acho que a gente precisa avançar muito, por isso que em conhecimento é importante, porque isso precisa ser política pública, sabe? Entendimento bem mais amplo, né? De que esse sistema em que a gente vive, que fica o tempo todo, a gente está lutando agora, veja, sobre a escala 6x1, né? Que é uma outra luta que é importantíssima, porque a gente já vê que o trabalho. E aí, isso aqui, para trazer colocar a ciclicidade junto do trabalho, já é outro patamar. Eu não sei se a gente vai estar vivo para ver isso, mas espero que um dia chegue, né? Que a gente consiga organizar a nossa vida, inclusive o nosso trabalho, de acordo com a nossa ciclicidade. Alguma outra pergunta? Então, vamos. Que aí já vou abrir para todo mundo falar. E aí, a lua minguante, ela vai pedir esse recolhimento, de diminuir atividades. E aí você pode fazer uma prática de aterramento. Colocar o aterramento é colocar o pé na terra, o pé no chão. Se você mora em apartamento, não tem como ir num parque, alguma coisa, bota o pé no chão, descalço, onde você está. Já é alguma coisa, certo? Mas o ideal mesmo é na terra, porque a gente se conecta com essa energia. E aí você vai limpando. Nesse aterramento, você começa a fazer essa limpeza que essa fase pede, né? E a yoga e meditação também já vão entrando aí. Alguns chás que ajudam a regular a TPM são sálvia, vitex e o dente de leão. Os três são bons para dar uma diminuída na TPM. O dente de leão ele é muito bom para mastalgia, para dor nas mamas. Então, você pode usar ele já nessa fase para ir diminuindo esse sintoma, caso você tenha. Alguém pergunta? Sim, Natália. Eu também sou esperançosa. Por isso que eu estou aqui. Porque a gente vai compartilhando, esse conhecimento vai chegando em alguns lugares que até chegar na. Veja, eu acho que a gente teve um avanço recentemente em relação à educação menstrual, né? Que agora, pelo SUS, pessoas que têm algumas questões sociais têm direito, por exemplo, ao básico, que é um absorvente, né? Claro que ainda não está no ideal, mas eu acho que já é uma atenção para a menstruação, para os corpos que menstruam, né? Isso é um avanço, mesmo que seja pequeno. E aí, escalda-pés também já pode ser feito nessa fase, que já vai aquecendo o corpo, e aí o sal grosso é bom para essa densidade, tirar essas energias, fazer essa limpeza. E um banho de ervas bom para essa fase que eu indicaria seria lavanda, cravo da Índia e sálvia, que vão atuar na limpeza, na purificação e na harmonia, no equilíbrio. Certo? Esses banhos podem ser feitos em outras fases, tá? Mas foi de um livro que eu vou mostrar para vocês em breve, que eu peguei algumas indicações, e aí ele traz essas energias mais fortes nessas fases da lua. E aí agora, a gente percebeu as principais fases e que nós somos cíclicas, e como é que a gente vai fazer? Como é que vou perceber essa ciclicidade? Porque o primeiro passo é perceber, né? Sabendo que existe isso tudo, como Natália, eu acho que falou, a mandala lunar. É uma forma, certo? Existem inúmeras formas. E aí aqui eu vou trazer, acho que eu já utilizei algumas, e cada um fica livre para procurar a sua forma. Existem os aplicativos, certo? Enfim, vários aplicativos só que eles vão falar mais da menstruação, eles não têm tanto essa perspectiva cíclica. Teve um que acho que foi Silvinha, não sei se ela ainda está aí, que me mandou, e eu esqueci o nome desse aplicativo, que ele tem uma relação com a Lua. Se ela tiver aí e quiser botar no chat o nome do aplicativo, pode colocar, porque eu esqueci. E aí, a mandala lunar, ela é uma forma
de você se conectar com a sua ciclicidade, né? E pode não ser, para quem está começando, não ser tão fácil, tão intuitivo, porque você olha para o ciclo, a gente está acostumado a uma coisa muito linear, aí você vê um ciclo, aí você, tá? Eu não vou trazer aqui e explicar como usar mandala lunar, eu vou deixar livre para vocês pesquisarem mandala lunar na internet. Existe, inclusive, essa foto é desse daqui, eu acho que dá para vocês verem, que é o caderninho Mandala Lunar, que esse aqui foi de 2022, que esse ano eu nem comprei dele, eu estou usando outra forma de percepção que eu vou mostrar para vocês. Mas ele também está livre para você imprimir e não precisa comprar o caderninho, você pode imprimir só essas folhas que tem o círculo e utilizar, tá? Vai botar Mandala Lunar que vai aparecer. E lá nesse site, que é o site dessas meninas que fazem esse caderno, esse livro, eles explicam como utilizar, tá? Então, é uma forma de perceber, e aqui vocês veem que a cada dia tem uma relação com a Lua, e aí aqui você coloca o ciclo, qual é a fase do ciclo, né? A Lua interna e a Lua externa. E aí você pode criar várias formas, aqui foi o diagrama que eu criei para fazer algumas percepções em mim, tá? Mas isso é bem livre. E aí... Oh, gente... Agora... Pronto. E aí, esse é o que eu estou utilizando atualmente. E aí, isso foi uma coisa que eu criei. Eu comprei uma agenda astrológica que, enfim, eu nem conhecia, apareceu para mim. E como eu estou me conectando e começando a perceber a minha ciclicidade agora, para além da Lua, mais para o signo em que essa Lua está, eu resolvi comprar um caderninho de astrologia, uma agenda que tem várias referências astrológicas, para poder eu me conectar. E aí, nessa agenda, eu criei essa minha percepção da ciclicidade. Ela não vem assim. Ela pode ser usada para outra como uma agenda normal, mas eu fiz isso porque, enfim, era o meu objetivo, tá? E aí, nessa agenda, vocês estão vendo, isso aqui é da semana que vem, de segunda, dia 7. Eu coloco o dia do ciclo, então, qual é o dia que a minha lua tá, né? Enfim, qual é o dia do meu ciclo, a minha lua interna, em que fase que eu tô. Então, a lua no céu pode estar crescente, mas eu vou estar na minha lua cheia, na minha lua minguante, não importa. E aí eu coloco algumas coisas para eu perceber. Sintomas físicos, sobre o sono, energia e emocional. E aqui embaixo eu coloquei outros. Isso foram coisas que eu escolhi, que eu queria perceber na minha ciclicidade. Você pode escolher outras coisas, tá? Mas isso é uma fonte de autoconhecimento enorme. Porque eu começo a fazer isso, eu comecei a usar essa agendinha. Eu usava outras formas, né, de percepção da ciclicidade, mas eu comecei a usar essa agendinha para relacionar com a astrologia. E aí eu comecei a perceber algumas coisas muito legais, assim, sabe? Não só relacionado ao meu ciclo, mas com a lua que estava no dia, o signo da lua, que caramba, isso é poderoso também, sabe? E aí eu vou anotando, enfim, eu uso alguns símbolos. Eu trouxe aqui para vocês só para mostrar, mas pode ser feito de outras formas. Ou, enfim, alguém que queira começar, você pega um caderninho e todo dia anota como se percebe. Qual é a lua que está no céu? Começa a fazer, ter essa familiaridade, sabe? Qual é o meu dia do ciclo? Começa a se apropriar disso. E a trazer o que você sente. E aí, com o tempo, você vai perceber que algumas coisas se repetem. Ou que você está mais indisposto em determinada fase. Enfim, tá? Isso ou tem mais energia em determinada fase do que em outra. Enfim, isso é uma ferramenta. E aí eu estou finalizando essa minha fala para começar e conversar com vocês, ouvir vocês. E eu trouxe, assim, que para essa toda questão de autocuidado, um cantinho é muito importante. Esse é o meu cantinho. Não é onde eu estou agora, porque lá a internet não funciona muito bem. Mas foi um cantinho, quando eu, enfim, né, sou casada, o Arthur tá aí, porque quando a gente, né, idealizou onde a gente ia morar, uma das coisas que eu disse, eu quero um quarto para mim, para eu fazer as minhas coisas. E isso sempre foi uma intenção muito forte que vinha em mim. E aí a gente, enfim, organizou o espaço para isso. Então foi algo que eu coloquei como prioridade. Eu sei que nem todo mundo consegue ter um espaço só para si em casa. Mas isso me ajuda bastante. Quando eu quero ficar só, eu fico lá no meu quarto, faço minhas meditações, eu faço yoga, eu coloco os incensos, eu coloco o que eu gosto para me conectar
tá? Então, ele foi sendo construído aos pouquinhos, né? Os quadros, as plantas, as coisas foram chegando e eu consegui construir com a minha energia. E isso foi massa. Então, uma dica que eu dou, às vezes não dá para ter um quarto só para você, mas você bota um cantinho no seu próprio quarto, um altar com alguma coisa que você celebra. Isso já te lembra que você, né, pode voltar para aquilo e ser um momento de autocuidado. E aí, enfim, isso aqui são algumas fotos que eu trouxe de momentos meus, né? Com a vela, esse incenso e esse incensário maravilhoso, que tem o formato de um útero. Foi Ju que fez, que é enfim, uma pessoa que trabalha com cerâmica, com barro, né? E essas questões muito lindo o trabalho dela. E aí, aqui tem as cartinhas que eu gosto de tirar. Essa aqui foi o Alecrim e o Eremita, como eu falei do episódio do podcast, que eu falei um pouco sobre essa energia do ano. E aí, nesse dia, eu tirei essa foto. E aí, eu trouxe para vocês. E, enfim, meus momentos de escalda-pé, tudo isso que eu falei, eu faço, eu sinto, tá, gente? Eu gosto de compartilhar aquilo que eu uso. E, enfim, às vezes um momento de autocuidado é, sei lá, observar a natureza, ir para um parque, ver as plantas, ver um pássaro. Aqui, né, eu moro em apartamento, e aí eu gosto de observar, às vezes, os pássaros que pausam, assim, para beber da água, que tem uma canaleta aqui perto. E isso já é um respiro do dia, já é um momento de eu estou conectada, sabe, com algo maior. E é isso. Para finalizar, eu trouxe esse trechinho que eu vou ler para vocês. Que a ginecologia natural, ela não pretende oferecer dogmas e verdades absolutas, tampouco pretende encontrar respostas para tudo. Contudo, pode ser instrumento de autoconhecimento e autocura para quem estiver preparada para adentrar tão profundamente em si mesma. Sua intenção é oferecer a oportunidade de cada pessoa encontrar as respostas que lhe são necessárias para a sua jornada naquele instante de tempo, construindo assim o seu próprio caminho. Né? Esse é um trecho do artigo que eu escrevi. E aí, essas aqui são as indicações. Eu usei algumas referências além delas, elas foram referências, mas algumas referências são da oralidade, são de aulas, são de outros processos, então não dá para deixar tudo descrito. Mas são esses livros que eu falei, o Lua Vermelha, o Manual de Introdução à Ginecologia Natural, e esse, A Magia dos Banhos de Ervas, que eu peguei essas dicas de banhos de ervas, para quem quiser também. E aí, você, quem não me acompanha, quiser, pode me acompanhar no Instagram, que eu vou estar falando sobre essas coisas. Pretendo trazer outros encontros em outros momentos, porque eu sinto que é preciso, sabe? Que uma das coisas que eu vim fazendo nessa vida foi compartilhar. E eu me sinto bem fazendo isso, tá? Então é isso. Prontinho, deixa eu parar a apresentação para eu ver vocês.